Olá, quarto ano. Iniciemos aí a nossa aula com um pensamento, né? Está lá em Salmo 62, 8. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio, né? Fé em Deus que ele é justo. Pessoal, iniciemos aí as correções de história sobre o assunto aí que nós tratamos na semana passada, a formação de vilas e cidades, ok? São tarefas de atividades, né, do capítulo, de revisão, né? Então vamos começar as correções. Na primeira questão, ele traz qual era a cidade, tá? Capital da colônia lá no século XVI. Bom, a cidade era a cidade de São Salvador, ok? E a segunda pergunta, onde as cidades estão localizadas? No litoral ou no interior do território lá da colônia? Bom, no litoral, foi por onde justamente eles chegaram. Né? E a questão 1C, que trata, explique por que os colonos portugueses fundaram as primeiras cidades nessa parte do território. Justamente, pessoal, para garantir a defesa aí contra ataques indígenas e possíveis invasores estrangeiros, né, que tivessem interesse em ocupar também aquele território. E além disso, porque aquela região dos portos facilitava bastante o embarque dos produtos que eles exportavam para Portugal, né? Agora, a questão 1D, ele traz aí uma explicação dada, tá? A uma questão aí pelo português Pero de Magalhães Gandavo, que viveu alguns anos aí no Brasil, né, no século XVI, e traz o relato dele aqui, tá? Que foi escrito por volta de 1573. Nesse relato diz: não há pela terra adentro povoações de portugueses por causa dos índios que não o consentem, quer dizer, não aceitam, né? E também pelo socorro e trato do reino que lhes é necessário estarem junto ao mar para terem comunicação de mercadorias. E por este respeito vivem todos junto da costa, todos junto da costa. Pessoal, nesse trecho, esse cronista aí traz esse trecho, né? E aí a pergunta que diz, por que os portugueses vivem todos junto da costa? Né? Conforme ele escreveu lá no trecho dele. Ele fala mesmo, junto da costa. Então, por quê, pessoal? Podemos apontar aí duas situações. Uma que seria a resistência que os indígenas tinham, né? Em relação aos portugueses penetrarem em suas terras, né? Em direção cada vez mais aí ao interior do território. Então eles tinham essa resistência, os indígenas, não queriam que os portugueses cada vez mais adentrassem em suas terras. E também outra questão importante aí é a questão dos interesses comerciais, né, que tinha em relação aí a essa região. Então, tinha os interesses comerciais aí da metrópole, em cima dessas terras. Era essa a questão. Agora, lá na página 55, questão 2, ele traz assim, ele traz a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro foi fundada em 1º de março, né, de 1565, por Estácio de Sá, que expulsou os franceses que haviam ocupado a Baía de Guanabara. Sobre isso, aí ele traz um trecho do texto, tá? E depois ele pergunta a respeito, né? Aí ele começa. O trecho do texto diz: em 1567, a cidade foi transferida para o Morro do Castelo, onde foi cercada por muros e guaritas, tornando-se uma cidadela, uma praça forte. No interior da cidadela estavam localizados a Câmara, a Casa do Governador da Capitania do Rio de Janeiro, a cadeia, os armazéns reais, a igreja e o Colégio dos Padres, o forte também, né? E a moradia dos ricos. Os primeiros habitantes da cidade abriram ruas, secaram pântanos e escavaram valas para escoar as águas. Ao aterrarem os pântanos, permitiram a expansão da cidade.
Os dejetos eram despejados à noite pelos escravos, nos alagadiços, nos terrenos baldios ou no mar. Aí ele traz esse trecho e pergunta, na questão 2a, por que os portugueses transferiram a cidade que havia fundado para o alto de um morro? Bom, pessoal, região alto do morro, vamos pensar, o local mais elevado, no alto. Então, teria o quê? Mais proteção, né? Quanto mais o local mais alto, é mais estratégico para eles, então é um local que eles encontrariam proteção contra as tentativas de invasão aí de outros europeus, né? E contra ataques aí dos povos indígenas que eram considerados inimigos, né? Na questão 2, B, ele pergunta assim, ó, para citar duas construções erguidas pelos portugueses, de acordo com aquele trecho. Então, lá nós temos a Câmara, a Casa do Governador da Capitania do Rio de Janeiro, a cadeia, os armazéns, a igreja, o colégio dos padres, o forte e a moradia dos ricos. E na questão 2c, ele pergunta, que mudanças os portugueses fizeram no espaço natural? Bom, lá no trecho que acabamos de ler, ele diz, eles secaram e aterraram pântanos e abriram valas para escoar as águas. Terceira questão, pessoal, ele traz, a cidade onde você vive? Quando foi fundada? Faça uma pesquisa, né, e procure saber. Bom, creio que vocês também fizeram a pesquisa. Vamos lá. A cidade de Palmas foi fundada em 20 de maio de 1989, logo após a criação aí do Tocantins pela Constituição de 1988, pessoal. E a questão 3b, ele fala assim, como viviam os primeiros moradores da sua cidade? Bom, vamos pensar que aqui já habitavam muitos moradores, muito mesmo antes dos nossos tempos atuais. Então, os primeiros moradores não foram os índios, né? Já habitavam essas terras que conhecemos como Palmas. E ainda existem muitos povos indígenas que habitam a região, né? De várias etnias diferentes. A questão 3c, a terceira, a B, né? 3b. E algumas mudanças ocorridas no espaço da cidade. Podemos citar aí o Museu Histórico do Tocantins, tá? O Palacinho. Nos primeiros tempos, após a emancipação, o edifício ele funcionou como sede do governo estadual, mas que hoje não é. Então, isso é uma mudança ocorrida no espaço da cidade, que eu citei. A C. Quais são as construções mais antigas da cidade? Bom, podemos citar aí, sabemos que a nossa cidade não é tão velhinha assim, né? Mas as mais antigas, citamos aqui o Cruzeiro de Palmas, né? E o Monumento 18 do Forte, de Copacabana, e que é uma homenagem aí ao movimento militar, né? Da revolta contra o governo da República Velha. Então, eu citei duas aqui, tá? Letra D. Se existe áreas verdes e espaços de lazer na cidade, com certeza vocês localizaram e conseguem lembrar. Existe sim áreas verdes, né? Parte de lazer aí, Parque César Amaro, espaço cultural e as praias aqui, são algumas, né? Agora, a letra E é como você imagina essa cidade no futuro. Isso seria pessoal, vocês teriam que estar colocando aí. E o que precisa ser feito para que todos vivam melhor na cidade? Também uma resposta bem pessoal aí de vocês, ok? Que é a leitura de imagem, traz um texto, a formação do povo brasileiro, com as imagens, né, de várias formações culturais, né? Então, a população brasileira, inicialmente, aí, foi formada pela mistura de vários povos indígenas que já viviam aqui, já habitavam aqui, tá? E, além dos europeus que chegaram aqui. Aí, na questão 1, ele pergunta, nas imagens da página ao lado, vemos representantes de 3 principais povos que formaram a população brasileira. Com base nesse capítulo e observação, que povos seriam esses, pessoal? Lembra que eu já falei? Primeiro, que formação dos povos brasileiros,
Os povos indígenas, os europeus e também o quê? Os povos africanos que vieram, né, compor aí a nossa mistura, né, de etnias aqui. E a questão 1b, da página 57. Ele pergunta o seguinte: há elementos nas imagens que permitem identificar algumas particularidades culturais desses grupos? Quer dizer o quê? Alguns aspectos típicos, né, de um povo, de cada grupo, de acordo com as imagens da página 56, né, que você analisa. Então, o que você pode observar nas imagens da página 56? São 4 fotografias lá, né? 4 imagens. Você consegue observar a pintura facial do povo indígena Guarani, está até descrito na própria legenda da foto, e as festas tradicionais trazidas aí por europeus e por africanos, né? E sabendo que o Brasil aí incorporou essas culturas, né, indígenas, está muito incorporado na nossa cultura isso. A questão 2, pessoal, ele pergunta assim, ó, as pessoas que aparecem nas imagens da página, ao lado, apresentam as mesmas características físicas? Têm as mesmas características iguaizinhas? São todos iguais? Não, né? São bem diferentes entre si, pessoal. Isso mostra que a população brasileira é formada mesmo aí por pessoas que são descendentes de vários outros povos diferentes, tá? Uma mistura, né, que nós temos de povos. E é fundamental a gente lembrar aí que a questão de tanto gêneros como as etnias e as culturas, não existe uma melhor ou pior que a outra. O que existe são culturas, etnias e povos diferentes entre si, mas nenhuma que seja melhor ou pior que a outra, entenderam? Agora, vamos aí para essa questão aí, a terceira questão, né? Que trata o seguinte, ele traz um trecho, tá, do texto, vamos ler aqui, ó. No Brasil, há uma grande variedade de festas populares, danças e ritmos, como maracatu, bumba meu boi, congada, jongo, frevo, samba, baião, catira, carimbó e tambor de crioula. Essa variedade resulta da mistura de tradições culturais de povos indígenas, africanos e europeus. Bom, ele pergunta aqui, ó, no lugar em que você vive, quais são as festas populares mais apreciadas? Bom, vocês com certeza pesquisaram. Existem várias manifestações religiosas, eu vou citar alguma aqui, que é a Círio de Nazaré e a Festa de Reis, né, que também faz parte aí da cultura popular. Mas com certeza vocês pesquisaram mais aí. Agora vocês farão uma atividade em seu caderno, pesquisando, tá? Você realizará aqui uma pesquisa, uma pequena pesquisa, escrever sobre as tradições culturais e étnicas, tá? Aqui do povo, tá? Do lugar em que você vive. Nós estamos aqui, né, no nosso Tocantins, Palmas. Você pode falar ou de um modo geral, se não quiser especificar somente Palmas, você pode falar do estado, que aí abrange mais, né? Mostrando aí a diversidade que vocês vão encontrar de culturas. Olha as sugestões de tópico que eu trouxe. Você pode falar sobre festas populares daqui da nossa região, do Tocantins. Ou, tia, eu quero falar somente de Palmas. Então, você encontra especificamente, fala somente sobre Palmas. Caso contrário, você pode falar do estado em geral, que tem mais várias outras manifestações culturais, festas populares no nosso Tocantins, tá? Você pode falar de festas populares, danças ou ritmos culturais que tem aqui na nossa região. E mencionar alguns povos que nós podemos encontrar aqui. Ao final, pessoal, também você pode estar ou colando alguma imagem, se você tiver revistas aqui da região jornal, ou ilustrar, fazer algum desenho também que componha. E terminando, postem lá no privado para poder acompanhar a atividade de vocês, tudo bem? Até mais!